E aí pessoal, tudo bem? Professor Alan, professor de Química, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 8 do livro 2, tá? Um assunto sobre tabela periódica. Espero que você esteja bem, se dedicando aos estudos. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, tá? Tira uma foto, marca aí, @saseducação, @aridsá. Se quiser me marcar, fica à vontade, professor Alan Ibiapina. É um prazer estar com vocês, tá bom? E para iniciar nosso capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da tabela periódica. Como a tabela periódica surgiu? Não foi da noite para o dia, mas foi ao longo de muitos anos e com a dedicação de vários cientistas ao longo de um século, tá bom? Tópico 1, história da tabela periódica. O pontapé inicial para a tentativa de organizar os elementos conhecidos na época se deu ali mais ou menos no século XVIII, século XIX, tá? E começou com um cientista alemão chamado Doberein. Doberein percebeu que quando ele pegava elementos químicos parecidos e colocava em ordem crescente de massa, a cada 3, tá? Ele pegava 3 elementos químicos parecidos e colocava em ordem crescente de massa, a massa do elemento do meio da sequência era igual a uma média das massas dos elementos das pontas da sequência. Como assim, Alan? Tá? Primeiro tópico, tá aqui, ó, tríade de Doberein. Se eu pegar o lítio, o sódio e o potássio, que são metais moles e extremamente reativos em água, e colocá-los em ordem crescente de massa, tá? O lítio vem primeiro, com a massa de 6,9, o sódio 23 e o potássio 39,1. Então, são elementos parecidos colocados em ordem crescente de massa. Doberein percebeu que a massa do elemento do meio da sequência era igual à média da massa dos elementos das pontas. Se você somar 6,9 com 39,1, vai dar 46. E 46 dividido por 2 dá 23. E isso não aconteceu só com esse trio, tá? Acontecia com outros grupos de 3 elementos também, como é o caso do flúor, do cloro e do bromo. E esses trios ficaram conhecidos como tríades de Doberein. Ainda não é uma organização dos elementos, mas aguçou a curiosidade dos cientistas, né? Poxa, será que é possível pegar todos os elementos conhecidos e colocar em uma ordem? Né? Será que é possível achar uma ordem para esses elementos? Muito bem. O próximo cientista, também um alemão, Alexander Champcotois, ele pegou os elementos e organizou esses elementos em torno de um cilindro, tá? Colocou os elementos em torno de um cilindro, pegou os elementos que tinham conhecidos, não eram todos que nós temos hoje. Hoje nós temos 118 elementos químicos, entre os naturais e os artificiais, tá? Mas ele pegou os elementos conhecidos daquela época e colocou em ordem crescente de massa em torno de um cilindro, tá certo? Então, lítio, depois vem o berílio, depois vem o boro, depois vai subindo e dando a volta nesse cilindro, lembrando muito um parafuso, certo? De maneira que elementos parecidos ficassem numa mesma linha, tá? Ó, se você perceber aqui, ó, lítio, sódio e potássio são elementos parecidos, como eu falei aqui no tópico A, tá? Berílio, magnésio e cálcio são elementos parecidos, então eles ficariam sempre na mesma linha, tá certo? Em volta de um cilindro, lembrando muito um parafuso. Os elementos dispostos em volta de um cilindro em ordem crescente de massa atômica. Esse parafuso ficou conhecido como parafuso telúrico de Champcotois, beleza? Também foi a primeira tentativa, de fato, de organizar os elementos conhecidos, tá certo? Mas não foi o ideal. Logo em seguida, aparece um cientista chamado Newlands. Ele, que também era músico, percebeu que quando pegava os elementos químicos e organizava em ordem crescente de massa, sempre uma propriedade se repetia no 8º elemento, muito parecido com as notas musicais, né? A gente tem o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó de novo, né? A 8ª nota sempre repete a primeira nota, tá certo? Pois bem, o nosso amigo Newlands, que era pianista, percebeu o seguinte: quando ele pegava, naquela época, os elementos conhecidos, né? Pegava o cloro, depois o potássio, o cálcio, galho, germânio, arsênio, selênio e bromo, colocava em ordem crescente, tá? O cloro mais leve, o bromo mais pesado, ele percebia que uma propriedade se repetia sempre no 8º elemento. Por exemplo, o cloro, ele é uma substância
que tem cheiro de alvejante, tá? E ele é gasoso. O potássio é um metal, é sólido. O cálcio é um metal sólido. O galho, um metal sólido. Germânio, arsênio e selênio não são metais, mas são sólidos. Quando chegava no bromo, naquela época encontrava-se o bromo com também um cheiro de alvejante, tá certo? E que quando estava na fase gasosa tinha uma coloração muito parecida com a do cloro, que é um gás verde meio amarronzado, tá? Ou seja, no oitavo elemento você tinha a repetição da propriedade do primeiro, tá certo? Semelhante às notas musicais, né? Essa aqui fosse o dó, então você teria ré, mi, fá, sol, lá, si e dó novamente. Depois do bromo vinha outro elemento e sempre no oitavo elemento se repetia uma propriedade. O nosso amigo Newlands foi humilhado na sua apresentação, ele fez essa apresentação para um grupo de cientistas e ele foi humilhado, tá? O pessoal refutou essa tentativa de organizar, mas ele abandonou a ciência, se dedicou à música, tá? Mas felizmente ele estava certo. A tabela periódica tem uma lei, que é a lei da periodicidade. A cada certo intervalos de elementos, nós temos uma propriedade que se repete. Não mais de 8 em 8, tá? Porque nós temos muitos elementos agora. Mas nós temos sim uma repetição das propriedades dos elementos, tá? A lei das oitavas de Newlands ficou conhecido como lei da periodicidade na tabela periódica, tá certo? Bom, mas a tentativa final aconteceu com um russo chamado Mendeleev, tá? Mendeleev, trabalhando sozinho, ele era professor universitário, tinha vários livros, ele tratava sobre direito, sobre economia, sobre ciências da natureza, e o nosso amigo Mendeleev, ele se dedicou a encontrar uma ordem para os elementos, tá? Diz a lenda que ele estava tomando banho na banheira, acabou dormindo e sonhando com uma tabela com os elementos organizados. Ele acordou inspirado, se trancou no seu escritório durante 3 dias e fez uma espécie de baralho. Ele pegou todos os elementos conhecidos naquela época e colocou em cartões, tá? Colocava o símbolo e as características desses elementos, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, a característica, se era metal ou não, qual era o estado de agregação na temperatura ambiente. Ele colocou todas as características naqueles cartões e colocou esses cartões em cima de uma mesa. Diz a lenda que ele passou 3 dias no escritório tentando colocar esses elementos em ordem, tá? Colocava as colunas com elementos iguais, colocava as linhas com características que aumentavam ou diminuíam, e depois de 3 dias ele chegou a uma organização para os elementos que ficou conhecido como tabela periódica, mas era uma tabela bem mais primitiva, bem mais rústica, porque os elementos eram poucos naquela época, era conhecido um pouco mais de 60 elementos, hoje nós temos 118, então a tabela atual não é parecida com a tabela de Mendeleev, tá? Mas Mendeleev inspirou a organização dos elementos em uma tabela. Um outro cientista trabalhando separadamente, tá? Eles não estavam trabalhando juntos, um cara chamado Mayer também chegou à mesma conclusão de Mendeleev. Por isso que a nossa classificação periódica dos elementos é conhecida como tabela periódica de Mendeleev-Mayer, ok? Mas a tabela do nosso amigo Mendeleev era uma tabela tão organizada, tão perfeita, que algumas células da tabela, alguns quadradinhos da tabela ficaram vazios. E você pensa que Mendeleev achou que estava errado? Não. Para ele, ali deveria ser a localização de algum elemento químico que ainda não era conhecido pelo homem, não tinha sido descoberto ainda. E pela posição daquele quadradinho, Mendeleev chegou a fazer previsões acerca do elemento, tá? Exemplo, o galho. O elemento galho o elemento de germânio também. O elemento germânio, Mendeleev fez previsões que quando ele foi descoberto, as características que Mendeleev tinha proposto batiam muito próximo das características que foram observadas naquele elemento, tá certo? E a tabela foi sendo preenchida, mas a tabela tinha alguns erros, tá? Alguns elementos tinham que trocar de lugar para poder ficar nas colunas que representariam ali os elementos parecidos, e acabava quebrando um pouco a sequência da ordem crescente de massa atômica, tá? Observação: todas as tentativas de organizar os elementos foram em ordem crescente de massa atômica, mas tudo isso mudou
com um cientista britânico chamado Moseley. Moseley foi o cara que descobriu o número atômico. A gente viu isso no capítulo 5, também no capítulo 1, tá? Nós vimos isso no capítulo 1 também, que o número de prótons em um átomo é diferente para cada elemento químico. Cada elemento químico tem o seu próprio número atômico, não é assim? Pois bem, com a descoberta do número atômico, com a descoberta que cada elemento químico tem uma quantidade diferente de prótons, foi possível organizar a tabela periódica, de maneira que os elementos hoje estão em ordem crescente de número atômico, tá bom? Não é mais em ordem crescente de massa atômica, e sim em ordem crescente de número atômico. E com essa descoberta, alguns erros, algumas deturpações na tabela de Mendeleev puderam ser corrigidas. Hoje, nós temos essa tabela aqui, tá? Isso aqui é o esboço da tabela periódica atual. Apresenta 118 elementos químicos, bem mais do que na época de Mendeleev, tá bom? Mas ela tem a mesma essência. A tabela periódica, desde o tempo de Mendeleev, é dividida em colunas, tá? E dividida em linhas. Então vamos aprender um pouquinho mais aqui sobre a nossa tabela periódica. Primeiro, a tabela periódica é dividida em 18 colunas, ok? Essas colunas são chamadas de grupos ou famílias. Grupos ou famílias, tá certo? E elas vão ser numeradas de 1 a 18. Então nós temos a família 1, ou grupo 1, família 2, 3 e assim sucessivamente até chegar ao 18. Algumas famílias têm nomes conhecidos que você vai ter que aprender, ok? Família 1, vou anotar bem aqui, tá? Família 1 é conhecida como a família dos metais alcalinos. Ok? Família 1, metais alcalinos. Família 2, conhecida como a família dos metais alcalino-terrosos. Beleza? Alan, tenho que aprender esses nomes? Tem. Então, voltando para cá, ó. Família 1, família 2, tá? Com exceção do hidrogênio, que o hidrogênio é o primeiro elemento aqui da nossa tabela, tá certo? Ele tem número atômico 1, ok? E os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, o próximo elemento bem aqui, que é o hélio, ele vai ter número atômico igual a 2, tá? Depois, você tem aqui o lítio com número atômico igual a 3 e vai sucessivamente até chegar no último, que é o OH-nessônio de número atômico 118, tá certo? Então, a nossa tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico, ok? O hidrogênio é um elemento que está localizado nessa posição, mas ele não faz parte da família 1, tá? A família 1 é formada por metais, chamados de metais alcalinos, como a gente viu, começando pelo lítio, pelo sódio, pelo potássio, rubídio, césio e frâncio. Alan, e o hidrogênio não faz parte dessa família? O hidrogênio não faz parte de nenhuma família, tá? Inclusive, em uma rede social bem antiga, eu não vou dizer para que vocês não conheçam a minha idade, nós tínhamos uma comunidade chamada Adote o Hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio ele não tinha família, tá certo? Das 18 famílias que tinham, ele não fazia parte de nenhuma. Pulando aqui, ó, da família 13 até a família 12, nós não temos nomes, tá? Conhecidos próprios. Na família 13, aqui você tem o boro, o elemento químico boro, tá certo? E aí a família 13 vai ser chamada de família do boro, família do boro, não tem como errar, porque é o primeiro elemento, tá certo? A família 14, o primeiro elemento é o carbono, tá, ok? Família 14, portanto, vai ser chamado de família do carbono. Família do carbono. A família 15, o primeiro elemento aqui é o nitrogênio. Fica fácil, né? A família 15 vai ser chamada de família do nitrogênio. Família do nitrogênio. Beleza? Família 16, o primeiro elemento é o oxigênio. Você pode pensar, poxa, a família do oxigênio, né?
Infelizmente não, a gente muda o nome da família 16, tá? São os chamados calcogênios. Calcogênios, ok? Os calcogênios, inclusive, é um termo grego que significa formadores de cobre, porque os primeiros elementos dessa família eram encontrados em minérios de cobre, tá bom? Que é o oxigênio e o enxofre. Aí temos o selênio e o telúrio também aqui na família. Bom, a família 17 é conhecida como família dos halogênios. Halogênios, ok? Significa do grego, partindo do grego, significa formadores de sais. Porque os primeiros elementos, o flúor e o cloro, foram obtidos a partir de sais, tá bom? Aí você tem o bromo, o iodo e o astato. Ok? Temos aqui a família 18, tá? Que pega aqui o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, certo? Que são conhecidos como gases nobres. Ok? Então, essas famílias você tem que conhecer o nome. Da família 3 até a família 12 não tem nomes conhecidos. Beleza? Então, silício, fósforo, arsênio. Pronto. Então, nós temos aqui essa parte completada aqui, né? Muito bem, além das 18 famílias, nós vamos ter as linhas. E essas linhas vão ser chamadas de períodos ou séries. E são 7, tá bom? Nós temos aqui o período mais curto da tabela periódica, que tem o elemento hidrogênio e o elemento hélio. O segundo período é o lítio. Aqui você tem o berílio, tá? Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, até o neônio. E aí vai, né? Terceiro período, quarto período, quinto, sexto, sétimo. Tá? Aqui só para completar a família 2, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Ok? Aí você me pergunta, Alain, mas aquelas duas linhas que ficam aqui embaixo, que tem 15 elementos. Tem 15 elementos aqui, tem 15 elementos aqui. Eles não vão ser o oitavo e nono período? Não, a tabela periódica tem apenas 7 períodos. Todos esses 15 elementos que estão aqui fazem parte desse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho azul contém todos esses elementos dessa linha, tá? Que inclusive é chamada, essa linha, esse período todo é chamado de série dos lantanídeos. Tá certo? Porque o primeiro elemento é o lantânio. Então, esses 15 elementos aqui são representados dentro desse quadradinho, que pertence ao sexto período, tá? Então, aqui, ó, são 15 elementos da série dos lantanídeos no sexto período. E esses outros elementos aqui fazem parte desse quadradinho aqui que eu estou pintando de vermelho, certo? Então, você vai ter aqui, vou até puxar para cá, ó, esses 15 elementos fazem parte desse quadradinho aqui. Inclusive, eles são chamados da série dos actinídeos, tá certo? Porque o primeiro elemento é o actínio. Então, presta atenção, cuidado, que esses elementos aqui fazem parte do sétimo período, tá bom? A nossa tabela só tem 7 períodos. E a tabela também vai ser organizada em blocos. Nós vamos dividir a tabela periódica em 4 blocos, ok? 4 blocos. Quais são esses blocos? Bom, dividindo a tabela em 4 pedaços, nós vamos ter esses pedaços aqui, ó. Desculpa o desenho, está um pouquinho torto, tá? Ó. Então a gente vai fatiar a tabela em 4 pedaços, ok? Esse primeiro pedaço aqui, que pega a família 1 e a família 2, é chamado de bloco S. Tá certo? Todos os elementos da família 1 e da família 2, bloco S. Aqui da família 13 até a família 18 é o bloco P. Tá? Aqui da família 3 até a família 12 é o bloco D. Tirando, né, excetuando aqui
desconsiderando a série dos lantanídeos e actinídeos, tá bom? E a série dos actinídeos e lantanídeos vai ser o bloco F. Você deve estar associando aí com a configuração eletrônica, né? Poxa, a gente viu no capítulo anterior que a organização da eletrosfera é dividida em níveis e subníveis. E os subníveis podem ser identificados por SPDF. Tem alguma coisa a ver? Tem sim, tá certo? A gente vai ver na nossa próxima aula a relação entre a configuração de um átomo e a sua posição na tabela. Agora, os elementos do bloco S e do bloco P são chamados de elementos representativos. Todos os elementos pertencentes ao bloco S e o P. Os elementos pertencentes ao bloco D são chamados de elementos de transição externa, tá bom? São os chamados elementos de transição externa. E os elementos do bloco F, ou seja, os elementos, esses 15 elementos da série dos lantanídeos e esses 15 elementos da série dos actinídeos, vão ser chamados de elementos de transição externa. Ok? Elementos de transição externa. Show? Bom, e para concluir a nossa aula, também nós temos que saber que a tabela é formada por 3 tipos diferentes de elementos químicos, tá? Todos esses elementos aqui, que eu vou destacar aqui com a linha, com o meu pincel vermelho, ó, todos esses elementos aqui, deixa eu destacar aqui, ok? Muito bem. Todos esses elementos dessa parte vermelha que eu destaquei, incluindo também aqui a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, são elementos metálicos, são os metais, certo? Corresponde a 90% da nossa tabela. Todos esses elementos aqui, ó, do lítio, berílio, sódio, potássio, todos esses elementos, até essa escadinha aqui, tá? Limitado por essa escadinha, pegando aqui a série dos lantanídeos e actinídeos, são elementos metálicos, bons condutores de eletricidade, bons condutores de calor, sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, tá? O mercúrio bem aqui, não é sólido à temperatura ambiente, e, em regra geral, apresentam um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição. Esses elementos aqui, ó, tá? Esses elementos que estão depois da nossa escadinha e limitados por essa outra linha aqui na vertical, são elementos que não são metais, tá? A gente chama de ametais. Vamos lembrar que esse prefixozinho A aqui, ó, significa não, né? Então nós temos aqui alguns poucos elementos que não são metais. Você tem o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, tá? E os últimos elementos são esses elementos da última coluna, tá? Que nós chamamos de gases nobres. Eles são chamados assim porque são todos gasosos à temperatura ambiente e não costumam se combinar com outros elementos da tabela. Por isso que são chamados de nobres, beleza? Bom, essa foi a nossa primeira aula sobre tabela periódica. Nós falamos sobre a história dela e como ela está organizada atualmente. Bacana? Espero que você continue seus estudos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!